Quando nós pensamos na via de administração oral, a forma farmacêutica mais utilizada com certeza é a dos comprimidos. E dentro da indústria farmacêutica, nós temos três métodos principais para a fabricação de comprimidos: a granulação por via úmida, a granulação por via seca e o método da compressão direta. Quando nós falamos de granulação por via úmida ou por via seca, nós estamos falando da transformação de uma mistura de pós em grânulos. E essa transformação de pós em grânulos vai melhorar duas características: a fluidez e a compressibilidade. O que é que isso significa? Isso significa que os grânulos têm melhor fluidez e melhor compressibilidade do que os pós. O método de produção pela granulação por via úmida ele está baseado na obtenção de grânulos utilizando um líquido de umedecimento e um agente aglutinante como recipiente. Então, as etapas básicas da granulação por via úmida são essas que nós estamos vendo na tela. Inicialmente ocorre a mistura de fármacos com os recipientes. Depois que ocorreu a mistura do fármaco com os recipientes, ocorre a etapa de molhagem dos pós. Na etapa de molhagem dos pós, vai ser adicionado o líquido de umedecimento. Após a adição desse líquido, a gente passa para a etapa de malaxagem. Malaxagem é a etapa de formação da massa úmida. Então, vai formar uma massa úmida e essa massa úmida vai ser submetida ao processo de granulação, de formação dos grânulos. Então, na etapa de granulação, a massa úmida ela vai ser forçada a passar por uma espécie de peneira e aí vai ocorrer a formação dos grânulos. Como nós adicionamos um líquido de umedecimento, tem uma etapa que é a etapa de secagem do granulado. Nessa etapa de secagem do granulado, vai ocorrer a eliminação de um excesso desse líquido que foi adicionado. E aí nós vamos obter os grânulos secos. Após a obtenção dos grânulos secos, nós vamos fazer a etapa de calibração. A etapa de calibração ela tem o objetivo de obter grânulos que tenham aproximadamente todos o mesmo tamanho. Então, vai garantir uma uniformidade nos tamanhos dos grânulos que foram formados. Já o método de granulação por via seca, ele está baseado na obtenção de um granulado através da compactação dos pós. Então, nós já estamos vendo aí na tela que o número de etapas, quando comparado com a granulação via úmida, é bem menor. E essas etapas, elas estão envolvidas a mistura do fármaco com os recipientes. Entre os recipientes está também o aglutinante. E após a mistura de fármacos e recipientes, nós vamos submeter essa mistura a um processo de compactação. Nesse processo de compactação, vai ocorrer a formação de um comprimido gigante que nós chamamos de briquet. Então, esse briquet é um comprimido gigante formado pela compactação da mistura de fármacos e recipientes, e esse comprimido gigante ele vai ser granulado, vai passar pelo processo de granulação, e aí nós vamos obter grânulos que serão submetidos também ao processo de calibração, que, como nós já falamos, a calibração tem o objetivo de obter grânulos que tenham aproximadamente todos o mesmo tamanho. Então, vai garantir uma uniformidade no tamanho dos grânulos. Quais são as vantagens da granulação via seca em relação à granulação pela via úmida? Na granulação via seca, nós não utilizamos líquidos. Então, ela é uma técnica que pode ser aplicada na fabricação de comprimidos com fármacos termoláveis e hidrolisáveis, ou seja, fármacos que são degradados pela presença de água ou pela presença do calor. Como nós não temos aqui a adição de líquido, fármacos hidrolisáveis não serão degradados, e como nós não temos a etapa de secagem, fármacos que são termoláveis também não serão degradados.
Então, a eliminação das etapas de secagem e de molhagem reduzem também o tempo de processo nesse método de fabricação de comprimidos. E quais são as desvantagens desse método? O método de granulação por via seca, ele vai formar comprimidos que têm uma friabilidade alta. Friabilidade é a perda de pó do comprimido durante o tempo de armazenamento. Então, o comprimido ele vai perdendo pó durante o prazo de armazenamento dele. E tem também uma dureza baixa. Já que ele tem uma dureza baixa, é um comprimido que tem uma tendência a se desagregar mais facilmente. E além disso, para ocorrer o processo de granulação por via seca, eu preciso de um equipamento específico para fazer a compactação da mistura de pós para formar aquele comprimido gigante que é o briquet. E o terceiro método utilizado para a fabricação de comprimidos dentro da indústria é o método da compressão direta. Olha, se a gente comparar com a granulação via úmida e com a granulação por via seca, é o método que tem o menor número de etapas. Eu vou misturar fármaco e excipientes e vou passar direto para a compactação. A compactação que é a formação do meu comprimido, tá bom? Então, para que ocorra a fabricação de comprimidos pelo método da compressão direta, eu preciso utilizar excipientes ou adjuvantes que permitam esse processo de compactação direta da mistura de pó. Quais são as vantagens da compactação direta? Eu tenho um menor número de etapas no processo, então a gente viu, só tem basicamente duas etapas, que é a mistura e compactação. Então esse vai ser um processo que é mais rápido e teoricamente mais barato. É um processo que contribui com a maior estabilidade do meu produto, porque eu não vou envolver nem água no processo de fabricação, nem nenhum outro líquido, e também não vou envolver uma etapa de secagem com a temperatura elevada. Eu não tenho etapa de secagem, como a gente já falou, e além disso, o comprimido formado pela compressão direta, ele se desintegra mais rapidamente, e porque ele se desintegra mais rapidamente, ele vai ter uma dissolução mais rápida após a sua administração por via oral. Quais são as desvantagens desse método? Os comprimidos também têm friabilidade alta e baixa dureza, como a gente viu na granulação via seca, e é um método que está mais suscetível à ocorrência de capeamento. Capeamento é um problema que ocorre durante a compactação de comprimidos devido à presença de ar na matriz. Então, capeamento é a perda de uma ou das duas faces do comprimido. E aí, a produção de comprimidos propriamente dito, ele está relacionado à compactação de grânulos ou à compactação de pós. Então, para que ocorra essa compactação, eu vou utilizar um sistema que é formado por matrizes e punções. Esse sistema que é formado por matrizes e punções, a matriz ele tem uma câmara que vai determinar a forma e a espessura do comprimido, e a punção, eu tenho uma punção superior e uma punção inferior, vai exercer uma força, uma pressão, que vai resultar na compactação das partículas de pó ou dos grânulos. E aí o formato das matrizes e das funções que vai determinar qual é o diâmetro e a forma dos comprimidos. Então aqui a gente está vendo a imagem das matrizes, que são as câmaras onde os grânulos os pós serão depositados. E aqui nós estamos vendo a imagem das punções, que eu vou ter uma punção inferior e uma punção superior, que vai exercer uma pressão e promover a compactação da mistura de pós ou dos grânulos, formando os comprimidos. A última etapa na formação dos comprimidos é a etapa de compressão, que vai utilizar justamente esse sistema de matrizes e punções
para formar um comprimido a partir dos grânulos ou das partículas de pó. Então, nessa etapa de compressão, o sistema formado pelas matrizes e punções inicialmente está vazio. Então, esse sistema inicialmente, eu tenho a punção inferior e a matriz formando um espaço onde será depositado os grânulos ou as partículas de pó. Então, o espaço formado pela matriz e pela punção inferior, inicialmente ele é preenchido com as partículas de grânulo e as partículas de pó. Depois que o espaço é preenchido, a punção superior se desloca e vai exercer uma pressão. Essa pressão exercida pela punção superior vai resultar na compactação ou dos granulados ou das partículas de pó, formando o comprimido. Então, o comprimido formado pela pressão exercida pela punção superior, depois que ele é formado, a punção superior se desloca para a sua posição inicial e aí a punção inferior ela vai se deslocar para cima, promovendo a ejeção do comprimido que foi formado.